Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tá na área hoje para gravar um vídeo de estática do ponto material ou equilíbrio do ponto material. Tio Farley vai fazer uma série de 3 vídeos com 3 formas diferentes de resolver. A primeira vai ser a regra do polígono, a segunda vai ser a regra da decomposição de vetores e a terceira vai ser a regra de Lamy. Fique com a gente aí. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e solta a vinheta. Tio Farley, o que é estática? O que é estática? Estática estuda o equilíbrio dos corpos, é uma parte da mecânica. E a gente vai dividir essa parte de estática em duas: estática do ponto material e estática do corpo extenso. Então, esses 3 vídeos que eu vou gravar vai ser sobre estática do ponto material. Alguns livros chamam de equilíbrio do ponto material. É a mesma coisa, belezinha? Te falei por que ponto material. A gente vai desprezar as dimensões, vai considerar como se fosse um ponto, vai reduzir as dimensões com um ponto. Então, no caso das resoluções do exercício, a gente vai pegar sempre o pontinho, tá vendo aqui do semáforo, o pontinho do pé da garotinha, o pontinho. Por que esse pontinho? Porque esse pontinho é onde interligam as forças. Então ele vai dar uma força e a gente vai resolver as outras, belezinha? Vira a página. Qual é a condição para um corpo estar em equilíbrio? Que a força resultante no corpo seja igual a zero. A força resultante é igual a zero. Quando que um corpo tem força resultante zero? Qual é a condição? O corpo vai se encontrar como, tio Farley? Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em MRU. Força resultante é o resultado das forças que atuam no corpo, ok? Então, força resultante vai ser o somatório das forças. Como força vetorial, isso é uma soma de vetores. E somar vetores não é somar números. Então, tio Farley, como ele vai explicar pela regra do polígono, tio Farley vai lembrar como você faz a soma vetorial pelo método polígono. Vira a página. Como que eu faço soma de vetores pela regra do polígono, tio Farley? Tio Farley vai ensinar uma regrinha incrível com uma receitinha de bolo para você. Então, primeiro você vai escolher um vetor para começar. Eu quero somar os vetores A, E, C e D. Eu vou somar aqui, tá vendo? Ó? Então, eu vou escolher um vetor para começar. Não faz diferença a ordem, escolhe o que você quiser. Eu escolhi o D, tá vendo? Então, copia o D aqui de novo. Ó. Copiar o D de novo. Show de bola. Aí você vai colocar a bundinha do segundo vetor na cabecinha do primeiro. Eu falei, como assim bundinha em cabecinha? Vamos lá. Então, o vetor é essa seta aqui. A cabecinha vai ser representada pela ponta da seta e a bundinha para onde não tem nada. Beleza? Então, você escolhe qualquer um. Pode ser o A, pode ser o E ou pode ser o C. Vai colocar a bundinha do vetor escolhido na cabecinha do D. Eu escolhi o A. Então, eu vou colocar a bundinha do A na cabecinha do D. Vai fazer a mesma coisa, vai escolher um próximo vetor, vai colocar a bundinha desse vetor escolhido na cabecinha do A. Tio Farley escolheu o vetor E, então ele colocou a bundinha do E na cabecinha do A. E vai fazer isso até acabar os vetores. Se tiver 10 vetores, vai fazer isso 10 vezes. Belezinha? Tio Farley vai fazer isso mais uma, porque só tem mais o vetor C. Vai colocar a bundinha do C na cabecinha do E. Quem é o vetor soma? O vetor soma é o que fecha a figura, fecha o polígono, tá vendo? Ó? Então, o vetor soma sempre vai ser o segmento que vai sair do primeiro vetor e vai até o último vetor, tá vendo? Então, a soma fica bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. No nosso estudo, não vai ter o vetor preto, porque o primeiro vetor vai fechar com o último, porque a soma é zero, beleza? Vira a página. Então, vamos para o exercício aqui, ó. Na figura abaixo, o corpo suspenso tem peso igual a 30 newtons, ó. Os fios têm pesos desprezíveis e o sistema está em equilíbrio estático. Determine as trações no fio AB e no fio BC. Então, como é que eu vou resolver? A gente vai passar a teoria, depois a gente volta e resolve o exercício, beleza? Então, vira a página aí, tio Farley. Então, vamos lá. Como é que é a teoria? Eu vou marcar as forças no meu sistema. Então, belezinha. Ó. Tem cordinha, tem tração, tem uma tração para a direita. Aqui também tem uma tração para a esquerda, mas não vai me interessar. Como eu disse anteriormente, me interessa no ponto, porque é onde está ligando as forças. Tem cordinha, tem tração, liguei no ponto. Aqui também teria uma cordinha para baixo, teria uma tração para baixo, mas não vai me interessar, porque me interessa no ponto. Aqui tem massa, tem peso, tem cordinha, tem tração, tem cordinha, tem tração. Mesma cordinha,
mesma atração. Te falei, tem um vídeo de sistema de blocos que ele ensina como marcar as forças, ok? Se tiver dúvida, olha lá naquele vídeo. Show de bola. Professor Farley, tio Farley, se esse corpo está em equilíbrio, quer dizer que essa atração é igual a esse peso, eles são iguais. São iguais em intensidade. Então quer dizer que a vermelha cancela a laranja. Tio Farley, mas por que não está no mesmo tamanho? Porque se eu desenhasse do mesmo tamanho não ia caber na figura. Mas se eu estivesse fazendo o desenho importando o tamanho dos vetores, o vermelho teria que ser exatamente do tamanho do laranja, tá bom? Esse vermelho tem o tamanho do laranja. E esse vermelho tem o tamanho desse vermelho. Ou seja, todo mundo tem o tamanho do laranja aqui. Show de bola. Se você observar, se esse vermelho tem o mesmo tamanho do laranja e ele é horizontal para baixo, quer dizer que o menos t é igual ao p. Eles são vetores iguais. Então, em vez de colocar o menos t aqui, eu posso colocar o p ali, tá vendo? Ó? Por que eu coloco o p? Porque o p eu já tenho um valor e já facilita. Então, na hora de você resolver um exercício desse tipo, você já pode começar marcando dessa forma e já marca peso aqui, tá vendo? Se ele por um acaso perguntar quanto vale a tração vermelha, você já sabe que é o peso, tá vendo? Ó? Belezinha? Que no caso, nesse exemplo nosso é 30 newtons. E agora o que você vai fazer? Você vai somar o vetor pelo método do polígono. Começa com o vetor, escolhe um para começar. E o Farley começou com tração, tá vendo? TC. Depois coloca a bundinha do segundo na cabecinha do primeiro. E coloca o que sobrou é o TA, a bundinha do terceiro na cabecinha do segundo. Fechei a figura. Então essa é a figura. Repara que é isso que eu falei para vocês. Não vai ter soma aqui, porque o resultado é zero. A força resultante é zero. Show de bola, montei. Agora tem que achar os ângulos. Como é que eu vou achar os ângulos, tio Farley? Você vai fazer o seguinte. A força resultante é zero porque fechou a figura. Vamos achar o ângulo. Vê se você enxerga aqui o Z do Zorro. Z do Zorro. Ângulos alternos internos. Então o Z do Zorro está falando para mim que esse ângulo é igual a esse, alterno interno. Se aqui é θ, aqui é θ. Beleza. Se aqui é θ, perceba que a tração TC, ela forma com a direção da tração TA θ. Então, se esse ângulo é θ, aqui também é θ. Beleza. E aqui é 90 graus, que é o ângulo formado entre o azul e o amarelo, tá vendo? Ó? Show de bola. E aí você vai aplicar uma coisinha chamada trigonometria no triângulo retângulo. Tem que lembrar lá das tias de matemática. Beleza? Show de bola. Então a gente vai lembrar uma coisa aqui, eu vou lembrar vocês como funciona a trigonometria no triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo de 90 está aqui, e ele tem dois ângulos. Eu fixei o ângulo θ. A hipotenusa eu vou chamar de H. A hipotenusa é sempre quem olha para o 90, ó, quem está oposto ao 90. Se o θ está aqui, esse é chamado de cateto oposto e esse é chamado de cateto adjacente. Então, quem está juntinho do ângulo adjacente, quem está oposto ao ângulo oposto. Se o ângulo tivesse aqui, se eu fixasse o ângulo aqui, esse seria o oposto e esse seria o adjacente. Show de bola. E aí eu vou aplicar o SOHCAHTOA. Se você nunca ouviu falar disso, presta atenção que vai facilitar a sua vida também nas aulas de matemática. SOHCAHTOA. O que significa o SOHCAHTOA? O SO tem a ver com o seno, ó. Seno é oposto sobre hipotenusa. O S significa o seno, o O significa o oposto e o H hipotenusa. Então, quando você lê o SO, você já fala seno oposto sobre hipotenusa. Quem que é o K? Já sacou, né? O K é o cosseno. Então, cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. O C é o do cosseno, o A adjacente e o H hipotenusa. Então, você já lê. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. E o TOA, te falei o TOA. O TOA vem da tangente. O T tangente, o oposto e o adjacente. Então, no geral, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Então vamos lá, tio Farley, volta lá, vira a página. Então vamos lá, vamos nesse triângulo descobrir quem que é o oposto, quem que é a hipotenusa, quem que é o adjacente. Então vamos lá, a hipotenusa no triângulo é o TC, ó, tá de frente para o 90. O oposto é o peso, tá vendo? E o adjacente é o TA. Então, vamos aplicar o seno. Seno é oposto sobre hipotenusa. Então, seno vai ser o peso sobre o TC. Show de bola. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno vai ser o TA sobre o TC. TA sobre TC. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. A tangente vai ser o oposto, que é o P, sobre o adjacente, que é o TA. É isso que eu vou fazer no exercício. Vem com o tio, vira a página e vamos aplicar.
Então já lemos o exercício, né? Ele quer saber a tração no fio AB e no fio BC, falou que o ângulo é 30 graus e falou que o peso é 30 newtons. Então vamos marcar as forcinhas lá no desenho. Então eu tenho peso, eu tenho tração A e tenho a tração C. Ele quer saber a tração A e a tração C. Show de bola. Vou organizar os vetores. Lembrando que sempre que você organizar os vetores e o sistema estiver em equilíbrio, sempre vai ter que fechar a figura. Você dá um jeito de fechar essa figura, beleza? Vamos achar aonde está o ângulo, pelo Z do Zorro, ângulos alternos internos. Então o θ está aqui. E aqui é 90 graus. Sabemos que o θ é 30. E aí, tio Farley? O peso vale 30. Show de bola. Sabemos que o TC é a hipotenusa e o peso é o oposto. E aí eu falo, tio Farley, que fórmula você vai usar? Tio Farley, qual é a fórmula? Eu lembro do SOHCAHTOA e penso, aonde tenho a hipotenusa e o oposto? É aqui? Não. É aqui? Não. É aqui, ó. Hipotenusa e oposto. Então eu vou usar o seno. Então, o seno de 30 vai ser o peso sobre o TC. Seno de 30 vai ser o peso, que é 30, sobre o TC, que eu vou descobrir. O seno de 30 é meio, ele fala aqui. Que o Farley vai colocar 1 sobre 2, mas eu podia ter colocado 0,5. Então, meio é 30 sobre TC, e aqui eu vou multiplicar em cruzes. Esse vezes esse é esse vezes esse. Então, TC vezes 1 é 30 vezes 2, chegando que o TC é 60 newtons. Beleza, tio Farley. E agora, como é que eu faço para achar o TA? Aplica de novo o SOHCAHTOA. Aí você pode usar o peso, o oposto e o adjacente usando tangente, mas ele não te deu a tangente de graça. Você vai ter que calcular fazendo seno sobre cosseno. Ou usando o tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Ou você pode usar aqui, ó, já que ele deu cosseno, eu posso usar o adjacente com a hipotenusa, tá vendo? Ó? Que é o que eu vou fazer. Então, como eu vou usar o adjacente à hipotenusa, eu vou usar o K, que é o cosseno. Então, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, vai ser TA sobre TC. Cosseno de 30 vai ser TA sobre o TC, que é 60 que eu achei. Cosseno de 30 é 0,87. TA sobre 60. Multiplique em cruz, TA vezes 1 é TA, 0,87 vezes 60 é 52,2 newtons. Tio Farley, vamos fazer mais um exemplo, vira a página. Ops, mouse, fechou. Vamos lá, exercício 2 Unesp. Um semáforo pesando 100 newtons está pendurado por 3 cabos, conforme ilustrado, como ilustra a figura. O cabo 1 e 2, 1 e 2 seriam esses cabos aqui, formam ângulos alfa e beta horizontal. Então, esse é o cabo 1, esse é o cabo 2. Considerando que alfa é 30 e beta é 60, determine a tração 1 e a tração 2. Vamos lá então, vamos resolver esse mistério. Então, o Farley já colocou o 30 e o 60 para facilitar, e a primeira coisa, eu vou marcar as forcinhas. Então, no ponto, lembra, aqui também tem tração nesse cabinho aqui, mas a gente sabe que a tração aqui é igual ao peso, porque está em equilíbrio. Vou marcar aqui a tração 1, vou marcar aqui a tração 2. Show de bola, tio Farley. E vou usar o método que eu ensinei. Vou somar os 3 vetores colocando bundinha na cabecinha. Uma forma de você fazer isso é fazer na própria figura um esboço rápido, ó, só para você já conseguir enxergar o ângulo. Então tá aqui, ó, T1, peso, T2, tá vendo? T1, peso e T2. Por que que o tio Farley fez um desenho rápido aqui? Para você já enxergar o ângulo, ó. Você já enxergou que aqui é 90 graus, certo? Se esse é 90, esse é 90. E já enxergou que se o peso é vertical para baixo, você consegue determinar esse ângulo aqui. Que ângulo é esse, tio Farley? Se aqui é 60, aqui é 30, porque tem que dar 90. E aí você mata que aqui é 30, ok? Então, essa é uma forma de você colocar aqui para você achar o ângulo. Belezinha. E o peso é 100. Então, show de bola. E agora o que a gente vai fazer, tio Farley? A gente vai resolver. Como? SOHCAHTOA. Então, primeiro vamos olhar lá. Esse cara é a hipotenusa. Esse cara é o oposto porque está de frente para o 30. E o que sobrou é adjacente. O adjacente está juntinho do 30. Então, a hipotenusa de frente para o 90. De frente para o ângulo está oposto. E aqui é o adjacente. Vou usar o SOHCAHTOA. Então, vamos lá. Quem que eu quero achar primeiro? Ah, tio Farley, eu quero achar o T2 primeiro. Então, eu vou usar a hipotenusa que eu tenho valor e o T2. Aí, olha lá. Quem que tem o H e o O? Mesma coisa. Ah, então é seno. Então, seno de 30 é T2 sobre o peso. Seno de 30 é meio. O peso é 100. Vou multiplicar em cruz. T2 vezes 2 é 1 vezes 100. Portanto, T2 é 100 sobre 2. Show de bola. Passa aqui 100 sobre 2, dando 50 newtons. Show de bola, tio Farley. Já achei o T2. Como é que eu faço para achar o T1? Vamos lá.
vou procurar o T1 e aí eu posso usar ou P ou T2. Se eu usar o T2, que é o O, eu vou usar adjacente oposto, vou usar tangente. Mas eu vou optar em usar a hipotenusa e o adjacente. Então, adjacente e hipotenusa, opa, cosseno. Então, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, que vai ficar T1 sobre peso. Beleza. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o T1 é T1 e o peso é 100. Detalhe é que ele não falou para usar o cosseno de 30 como zero, acho que o 0,87 que ele usou no outro, né? Que ele pediu, não pediu, então a gente vai usar a raiz de 3 sobre 2. Multiplica em cruz, vai ficar T1 vezes 2 é raiz de 3 vezes 100. Aí passa o 2 dividindo, vai ficar 100 raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 100 com 2, dando 50 raiz de 3. Show de bola, tio Farley. Vira a página. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever e deixar o likezinho aí. E ativar o sininho. Tio Farley vai fazer mais 2 vídeos, ok? Resolvendo os mesmos exercícios desse. Show de bola, assista os próximos e veja qual método você prefere. Beijo do tio, Deus abençoe vocês e tchau!